Boa noite a todos. Agradeço a presença do Afonso, que vai fazer a defesa, os membros da banca, o coordenador do curso e os demais familiares do Afonso e pessoas que vieram prestigiar essa defesa. Hoje nós vamos ter a defesa do TCC do Afonso José Bergel. O TCC dele possui o nome de EAuto, um assistente de procura para profissionais automotivos. Eu peço que todas as pessoas que estiverem online mantenham os seus chats, quer dizer, os seus áudios desativados durante a apresentação. E ao final, eu já vou avisando que nós, membros da banca, depois dos questionamentos, vamos sair dessa chamada, ir para um outro grupo e depois vamos discutir a avaliação e vamos voltar para esse grupo para dar o parecer final do trabalho. Feito isso, sem muitas delongas, Afonso, tu tem de 20 a 25 minutos para apresentar o teu trabalho. Quando tu disser que está pronto, eu inicio a contagem. Daí tu pode começar a fazer a apresentação. Pronto. Pronto. Iniciando. Boa noite a todos, professores, avaliadores, familiares e presentes, nessa defesa de um TCC inusitado, totalmente virtual. Eu, Afonso José Bergel, apresento o meu projeto, que é EAuto, assistente para a procura de profissionais automotivos. A nossa agenda da apresentação é a seguinte: é a introdução, trabalhos relacionados, a solução proposta, resultados de discussões, conclusões e trabalhos futuros. Vamos à introdução. Primeiro, quem já não ficou empenhado com um automóvel longe de casa e não tem uma garantia de bom serviço e está procurando um serviço de confiança? Então ele vai ter que utilizar a opinião ou informação de alguém para realizar esse serviço. Mas nem sempre, em todo lugar, vai ter uma garantia que vai encontrar esse profissional. Nesse caso, o motorista vai ter que testar o serviço por conta. Pensando nesse problema, foi desenvolvido um sistema para busca, comunicação e avaliação de profissionais automotivos. Utilizando o smartphone, a localização geográfica pelo Google Maps, elaborando um perfil, onde o usuário vai poder realizar uma consulta, pode comparar os perfis, pode fazer o serviço de preferência ou utilizar os serviços que precisa para o automóvel. Comparação. Para realizar esse trabalho, eu precisei procurar trabalhos e aplicativos nessa área, mas eles são meio escassos. Então, eu selecionei 5 plataformas mais parecidas, que é o VeloTooler, Help Me Cars, Seu Mecânico, ClickMac e ServiceTouch. Eles estão colocados nesta tabela, todos os 5, mais o meu projeto EAuto e o TCC EAuto. Então vamos ver quais os tópicos nós vamos analisar. O foco. O VeloTooler é baseado só em bicicletas. Help Me Car, Seu Mecânico e ClickMac é mecânica de automóveis. O ServiceTouch é serviços gerais. E o TCC, atual, serviços automotivos em geral, qualquer serviço automotivo. O nível de abrangência. Só tem 2 global. VeloTooler e ServiceTouch. O restante é tudo regional. As plataformas suportadas. A maioria tem web e Android. Inclusive o EAuto. Alguns ainda têm, que nem o ClickMac, o ServiceTouch, o Seu Mecânico Help Me Cars tem iOS. Tem uns que não tem web aí, que nem o Help Me Cars é no Facebook.
A Play Store. A maioria não tinha no Play Store. Nós fizemos uma pesquisa agora, semana passada, encontramos mais dois aqui, que é o ServiceTouch e o VeloTooler. E o meu ainda não está disponibilizado na Play Store. Na Apple Store, tem Seu Mecânico, ClickMac e ServiceTouch. O resto não tem possibilidade na Apple Store. O pagamento dos serviços. Só o VeloTooler e o ClickMac lidam com pagamento dos serviços. O resto, todos eles são direto com o profissional, porque são só assistente de procura. Suporte a idiomas. A maioria é português. Com exceção do VeloTooler, que é inglês, o ServiceTouch é português, inglês e espanhol. A geolocalização. A maioria tem, com exceção do Help Me Cars, tem uma geolocalização. Solicitação em tempo real. Quase todos têm, com exceção do ClickMac. O eAuto, ele tem solicitação em tempo real com aplicação de terceiros, um app de terceiros. Avaliação. Quase todos têm, né? Só com exceção do Help Me Cars e o ClickMac não tem um sistema de avaliação do serviço realizado. Caixa de mensagem. Não tem o Help Me Cars, Seu Mecânico e o ClickMac, os outros todos têm. O eAuto tem com um app de terceiro, no caso o WhatsApp. Bom, nossa solução proposta é esta arquitetura de software. Nós temos dois aplicativos do cliente e do profissional monitorados pelo servidor central, onde nós temos um portal administrativo, o banco de dados, o sistema de notificações por push e as web services, que são as comunicações entre o banco de dados e aplicações. Resultados e discussões. Bom, nessa solução proposta, com essa arquitetura, vamos analisar agora o servidor, que é o nosso portal administrativo. Para a construção do portal, foi utilizado o template Bootstrap, com páginas de login e cadastro, CRUD completo das tabelas do banco, o banco de dados é o MySQL, e o back-end com PHP mais VAMP. Bom, agora vamos assistir um pequeno vídeo com o progresso desse projeto, mostrando as funcionalidades do portal web. A entrada para o portal web é por este link. Entramos no site, clicamos em portfólio, onde nós temos rede, jogos e segurança da informação, como desenvolvimento futuro. Aqui é a área para acesso da clínica de automóveis. Aqui acesso para os aplicativos. Aqui nós temos uma área para download do aplicativo eAuto e outra para o aplicativo eAuto Pro. Saímos. Agora, acesso à área do portal web. Aqui nós temos que ter uma conta. Se não tiver, realizamos esse cadastro e realizamos o login. Aí entramos nessa administração geral aqui. Nós temos ainda a área das instruções para a administração, a política de privacidade, termos e condições de uso, são obrigatórios. Aqui nós temos, por exemplo, um CRUD completo. Aqui, na lista de estabelecimento, todas as informações, imagem, podemos editar,
do estabelecimento, excluir, ver a estatística do estabelecimento e cadastrar um novo estabelecimento. Isso para todas as categorias. E os gráficos. Aqui nós temos 6 tipos de gráficos diferentes para cada uma das empresas. E está indo. Bom, como nós vimos no vídeo, esta é a tela inicial, o portfólio, o login e cadastro. Aqui a página inicial. Aqui o exemplo de uma lista de estabelecimentos, que nós vimos no vídeo também. Alterar o usuário é um formulário. Cadastro de usuário, outro formulário. E aqui a nossa estatística. Bom, para os gráficos, nós fizemos 6 gráficos. Então, pegamos, por exemplo, quantidade de acessos por mês e por semana. Quantidade de avaliações por mês e por semana. Nota de avaliação média por mês e por semana, totalizando esses 6 gráficos. O portal web, como é que foram os resultados obtidos? A discussão do portal web, as páginas de login e cadastro demandaram mais tempo, e nós tivemos que encaixar o meu login que eu tinha no anteprojeto com esse Bootstrap novo, template. Esse Bootstrap foi adicionado após a conclusão que nós já tínhamos das funcionalidades do portal web do administrador. Então, isso que adicionou alguns problemas nessa migração do front-end. Também encontrei dificuldades em programar no formulário as relações N para N em PHP. As disciplinas após o banco de dados 1 não exercitavam consultas com tal tipo de relação, o que levou a uma curva mais longa de aprendizagem. E obtive muito retrabalho para alterar o banco de dados no meio de projeto. Eu tive que acrescentar aí imagens nas categorias, nos estabelecimentos, e bem como a troca da tabela que não estava sendo usada de mensagem pela tabela acesso, justamente na parte de gráficos. Bom, agora vamos ver na nossa arquitetura o nosso aplicativo cliente, que é o aplicativo eAuto. Tá. No eAuto, o acesso é somente por login e cadastro, o cadastro. A busca de profissionais pode ser por localização ou perfil. E podemos fazer a avaliação dos atendimentos. As diferenças do modelo original. Nós não prevíamos a declaração de privacidade. Então, tivemos que colocar a declaração de privacidade, que é uma exigência. O cadastro e editar o usuário também não estavam na proposta inicial do nosso aplicativo. Então, agora vamos ver o outro vídeo, onde nós temos o progresso e funcionalidades do aplicativo. Este é o aplicativo eAuto e esta é a tela de login para este aplicativo. Se não tiver nenhuma conta cadastrada, entra como novo usuário, aceita a declaração de política de privacidade para realizar o cadastro. Preenchendo com todas essas informações, salvando, voltamos para a tela de login e podemos logar normalmente. Entrando na tela das categorias profissionais que estão cadastradas no aplicativo. Aqui também ainda tem um perfil do usuário, onde podemos editar esse usuário, modificando essas informações, salvando.
E aí voltamos às categorias profissionais. Escolhendo uma delas, nós temos aqui os profissionais daquela categoria escolhida mais próximos. Por ordem de proximidade, nós vemos esse aqui e os outros. Escolhendo uma delas, nós temos o perfil deste profissional, com muitas informações à disposição. Temos o número de avaliações, a média das notas obtidas, a distância, podemos favoritar este estabelecimento, tem as formas de pagamento aceitas, a pontuação de 5 itens já foram avaliados. Podemos realizar uma ligação para o estabelecimento, achar a localização com possíveis rotas, enviar uma mensagem e ainda podemos avaliar esse profissional. Aqui nós temos já a média das notas e aqui nós podemos fazer a avaliação através de estrelas e depois vão ser transformados em valores numéricos. Aqui vai um comentário, se quiser fazer, e envia a avaliação. E aí, saímos do aplicativo. Bom, conforme o vídeo, essas são as telas de login. Não tem muito o que explicar, que o vídeo já foi explicado. Aqui temos a tela inicial, logo em seguida editar o usuário, ou seja, a alteração possível. E aqui a tela dos profissionais próximos. Está indicando por ordem de proximidade. Como é que nós chegamos a esse cálculo? Nós tivemos que fazer um cálculo e teve que ser efetuado no servidor para ordenamento. A localização do usuário tem que ser enviada, aí vamos ver na tela seguinte, onde nós temos aqui a fórmula usada, é uma fórmula bem grandinha. O que nos salta aos olhos aqui, além de cosseno, radiano, latitude inicial, latitude final, do ponto de partida e do ponto de chegada, nós temos dois valores interessantes aqui, ó, 6371 é um valor fixo, que é o valor do raio da Terra. E o valor 1000 aqui é uma multiplicação por 1000, que é para retornar o valor em metros. E, por fim, tem que ordenar pela distância. Então, aqui vai no banco de dados, onde order by distância. Então, ele devolve isso aí em ordem de distância. Aqui nós temos aquelas telas que nós já vimos, profissional escolhido e avaliar profissional. Aqui, três telas que eu não coloquei no meu aplicativo, no meu vídeo, porque elas demandavam algum tempo e não poderiam estar colocando um tempo, e então eu só vou falar sobre eles, porque são três telas de interação com o usuário, né, e o estabelecimento, e onde vão aparecer aqui o telefone, a localização pelo Google Maps, e a mensagem pelo WhatsApp. São tudo aplicações de terceiros, né? Aplicativo de terceiro. Resultados. Então, vamos ver os resultados, o resumo dessa discussão no aplicativo eAuto. A tela inicial para colocar as imagens da memória do celular ou tirar uma foto foi complicado devido às permissões. O profissional escolhido tem muitas informações naquela tela. E interações com os profissionais. Também, não esquecendo que as web services sempre são muito exigentes com consulta e resposta ao banco. Elas exigem muita precisão. E agora nós temos também análise para o nosso eAuto Pro, o aplicativo do profissional. O aplicativo profissional também só tem acesso por login ou cadastro. Tem as telas diferentes aí, avaliações, comentários e gráficos. O que não é diferente são as telas de login, declaração de privacidade, cadastro, edição e tela inicial, são muito parecidas com as do eAuto, tanto é que foram adaptadas do eAuto. Diferença do modelo original. A implantação desse módulo foi possível devido ao uso de aplicativos de terceiro na ligação química, na ligação telefônica, na localização em mapa, que é o Maps, e na troca de mensagem, que é o WhatsApp.
Telas de comentários e gráficos foram necessidades que surgiram no TCC2. Agora vamos ver o vídeo com os progressos e funcionalidades do eAuto Pro. Este é o aplicativo eAuto Pro. E aqui vemos as telas de login do aplicativo, que são muito parecidas com a do aplicativo eAuto. Se não tem cadastro, entra como novo profissional, aceita a política de privacidade e continua com o cadastro. Ao preencher todas essas informações, podemos salvar e logar normalmente. Entramos nessa outra tela, que também é parecida com a dos profissionais escolhidos do aplicativo eAuto, onde nós temos várias informações. Aqui, o número de avaliações desse estabelecimento, a média das notas, as pontuações que tem nesses 5 itens que podem ser avaliados. Podem ver os comentários que já foram feitos para esta empresa. Podemos ver a estatística, com vários gráficos. E ainda podemos editar o profissional. Ainda que limitadamente, podemos fazer algumas alterações. Salvar. Ou sair do aplicativo. Bom, pelo vídeo, podemos ver essas telas de login, já conhecemos. Aqui a tela inicial, a edição do profissional, até aqui todas elas parecidas com o do eAuto normal, né? Essas aqui foram diferentes, a tela de comentários e a dos gráficos. Tivemos que implementar do zero. As discussões do eAuto. As telas, comentários e gráficos foram dificultados pelas web services, complicado sempre, e bibliotecas próprias, o que também dificulta. Muitas dificuldades relatadas são devido a pouco tempo em sala de aula, parece uma enormidade de assuntos para desenvolver um aplicativo. Vamos dar mais uma olhada ainda no servidor, aqui sobre as web services, ainda sobre a nossa arquitetura. As web services são os canais de comunicação que existem entre o banco de dados e os aplicativos. Foram implementadas 14 web services no servidor, usando linguagem PHP, sem o uso de framework. Eles utilizam JSON de linguagem para a representação dos dados, e mais detalhes nós temos no relatório do TCC. Tem uma lista ali, uma tabela com todos os web services. Conclusões e trabalhos futuros. Esse trabalho alcançou todos os objetivos geral e específicos propostos. Porém, eu tenho que salientar que algumas funcionalidades previstas não foram implementadas, ou foram feitas de maneira mais rudimentar, só que daí abriu espaço para trabalhos futuros. Também tenho que destacar aqui o nível muito bom dos conteúdos ministrados no nosso curso TSI Encharqueadas, que facilitaram o entendimento e realização desse projeto. Mas também tenho que salientar, agora há pouco ainda falei sobre isso, que encontrei muitas dificuldades por não ter visto muitos assuntos no decorrer do curso, pois são muitos assuntos em pouco tempo de curso. Trabalhos futuros. Melhorar a área estatística, colocar alguns filtros, maior área de abrangência, possibilitar um ranqueamento para avisar, assim, de repente, uma competição, né, para a excelência de serviços oferecidos, implementar um sistema próprio aqui de chat, de solicitação em tempo real no aplicativo, implementar uma versão do aplicativo para iOS, aplicar o uso desse aplicativo em ambiente automotivo real, o que requer colocar o aplicativo na Play Store
e disponibilizar o banco de dados nas nuvens. Finalizar aquele sistema de notificações por push e colocar criptografia nas senhas. Muito obrigado pela disponibilidade da banca, pelas pessoas e familiares presentes, e agora coloco-me à disposição da banca para as arguições necessárias. Obrigado, Afonso. Deu 23 minutos e 54 segundos dentro do tempo. Então vamos passar agora então, para a etapa dos comentários da banca. Vamos começar então pelo nosso membro externo, tradicionalmente o membro externo. Então gostaria que Vanessa Lago Machado tomasse a palavra agora. Certo. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Então, queria começar agradecendo o convite e parabenizando pelo trabalho, principalmente no nosso curso, nos nossos cursos de tecnologia. É muito bom quando a gente consegue ver aplicações que resolvem problemas do cotidiano, né? Quando eu comecei a ler o trabalho, eu me deparei com um problema que eu passei agora há poucos dias. Que estou numa cidade diferente, né? E tive um problema com o meu carro e eu não sabia onde levar. Então, me chamou a atenção quando eu comecei a ler o trabalho. Então, eu queria parabenizar primeiro por isso. Eu vou fazer alguns comentários, depois eu vou enviar o trabalho para vocês, então, algumas coisas referente a ortografia, alguma coisa assim que acaba passando de tanto a gente ler e viciar na leitura, isso eu não vou comentar agora, depois vocês dão uma lida. E eu vou fazer alguns comentários. Primeiro, a lista de siglas, ela, até onde eu sei, o ideal é que ela fique em ordem alfabética. Me confirma isso, Guilherme. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Eu fiquei em dúvida agora, mas... Em ordem de quando é mencionado, ou se é em ordem alfabética, né? Eu, até onde eu sei, é em ordem alfabética. Depois tem uma verificada para ajustar. No texto, o ideal, quando a gente faz um texto acadêmico, é tentar evitar palavras pessoais, tipo, nós vemos, alguma coisa que deixe o texto muito pessoal. Principalmente quando é algo que você não está falando ainda do teu trabalho. Lá quando tu começa a desenvolver o teu trabalho, ainda tá ok. Então, dá uma verificada no texto depois para verificar essa parte da impessoalidade. Aí também, em relação a esses detalhes, quando você fala lá nos trabalhos relacionados, você cita algumas coisas no futuro. Aí dá a impressão que aquelas funcionalidades não foram desenvolvidas, mas é um sistema que você está mencionando e que ele já existe. Então, aquela funcionalidade existe, né? Então, também algumas coisinhas para dar uma olhada. Nos trabalhos futuros, nos trabalhos relacionados, não futuros, eu vi que você colocou o autor como sendo autoria própria, mas são prints, né, das telas dos sistemas. Então, eu acredito que não seria autoria própria aquelas figuras. No máximo, se houve alguma adaptação, seria adaptado de determinado sistema, né? Vai dar uma verificada também. Nos trabalhos futuros, desculpa, eu estou bem falar em trabalhos futuros e não é futuros, trabalhos relacionados, você menciona que foi analisado em relação a quais possuem funcionalidade na App Store para iPhone. E
eu dei uma pesquisada na App Store e eu só localizei o Help Me Car, que eu não sei se é o mesmo, porque tá lá como Help Me Car, o ícone é diferente e o que você encontrou lá é o Help Me Cars, né? Então, eu nem sei se é o mesmo aplicativo. Os demais eu não encontrei na App Store. Aí, daí eu não sei se deixa a comparação colocando o que estava, porque você sempre mencionou num parágrafo, né? Eu achei muito legal o desenvolvimento de cada trabalho relacionado, porque você seguiu um padrão. Muitas vezes isso não acontece, você seguir um padrão em cada trabalho relacionado, no cuidado de falar de cada um deles. Achei isso muito interessante. Mas nesse parágrafo final que você menciona qual a plataforma que ele tem funcionalidade, aí você cita se ele funciona ou não para iOS, né? E aí não sei se dá para deixar ele aberto, deixa só que a aplicação menciona que funciona em iOS, mas não que foi testado, né? Foi localizado. Das nomenclaturas, eu vi, depois, lá no final do texto, eu entendi o que estava acontecendo. Que eu comecei com um nó na cabeça. Comecei com o título lá, E alto, aí lá pelas tantas, EMAC, e aí eu, peraí, tá, quem que é esse EMAC? E aí, lá no final, eu fui entender o que era o EMAC e o que virou E alto. A minha sugestão é padronizar no texto inteiro. Embora a gente tenha a ideia de um relatório de TCC, o TCC ele é um trabalho único, né? Um trabalho final, que para o leitor, ele não é um relatório. Para o leitor, ele é um trabalho final. Então, ele não tem essa noção do teu passo a passo. Então, eu acredito que o ideal seria padronizar o nome e lá no final não precisa nem mencionar que houve a EMAC, a ideia de EMAC antes. Deixa só E alto. Essa é a minha sugestão. Na seção 3.2 e 3.3, que é referente ao modelo ER e ao diagrama de classe, você menciona o que é um diagrama ER, coloca o diagrama ER, mas você não comenta sobre ele. A mesma coisa em relação ao diagrama de classes. Você não fala de qual é a relação sobre cada tabela, sobre cada classe. Eu acho isso relevante, porque para o leitor só olhar a figura, talvez não fique tão claro. Eu acho que pelo menos uma breve contextualização de qual o relacionamento que se tem e o porquê, às vezes um parágrafo resolve o problema. Eu acho que seria interessante. É isso aí mesmo. E eu não sei o que os outros avaliadores ou o que o Guilherme acha, mas eu, quando tem as duas, quando tem diagrama de classe e diagrama R, e ambos têm a mesma informação, eu não vejo relevância de manter os dois, porque é uma modelagem e foi feita a mesma modelagem para as duas coisas, né? Aí é outra coisa que você, de repente, depois avalia com o teu orientador e vê o que é melhor. As figuras, aqui seria bom você tentar ir para a página 32 e página 33. Você consegue ir para elas? Do trabalho
Do relatório? Do TCC. Página 32 e 33. Tá. Aí. Essas figuras, as figuras 36, 37 e 38, no texto, elas... Você vai comentando, principalmente da 36B. Aí da 36B, tu clica em uma determinada parte que vai para 37A, para 37B. E aí no texto, eu tinha que ir e voltar para me conseguir entender. Tá, daqui ele clicou, foi para lá. Daqui ele clicou... Tá. Eu acho que seria melhor se colocasse tudo em uma imagem só. Que aí no texto fica mais fácil. A gente lê uma única vez e consegue identificar todas as figuras em todas as telas em uma figura só. Sei que ficaria uma figura grande, mas para mim ficou uma coisa ruim de ler. Eu tinha que ir lendo e voltando, né? Então, a minha sugestão é essa. Na página 32, deixa eu ver algumas coisas aqui. Na página 32, tem algumas frases que eu achei elas confusas. Uma frase é: usando como exemplo de mais próximo profissional Bergel, visualizado na figura 36B, temos o perfil do Bergel. Como assim? Para mim, essa frase ela ficou desconexa. É que tu não conhece aqui Charqueadas, é que Bergel é a clínica de automóveis que tem aqui, né? É a minha clínica de automóveis. Ah, legal. Mas temos o perfil. Da empresa, né? No caso, deveria ser a empresa Bergel, o correto até. Então, de repente, dá uma relida ali daquela frase e ajustar ela. Aí tem uma outra frase que para mim também ficou confusa. Então, temos nessa mesma tela muitas informações do profissional, como distância e localização, a melhor rota, e ver o endereço pelo Google Maps. Distância e localização, a melhor rota. Você está querendo dizer que... Ele calcula a distância, né? O Google Maps também faz isso, né? Calcula a distância, ele dá o posicionamento e ele dá as possíveis rotas, porque às vezes tem uma rota que é mais longe, mas... Né? Tá. Então, dá uma ajustada também nessa frase, porque ali tá tudo junto, ficou bem estranho. Então, colocar ali que tem essas 3 informações, mais essas 3 informações, né? Que ela tá bem... Tudo junto ali, as informações tá meio confuso. Mas entendi. Nessa página ainda, você menciona que para a parte de localização foi utilizado o Google Maps. E aí você fala na troca de mensagens, lá da figura 37C, mas não menciona como será feita essa troca de mensagem. Como foi mencionado o Google Maps ali, eu acho que é interessante mencionar também o que está sendo utilizado o WhatsApp. Mencionar as duas coisas, né? O que foi utilizado. Já nessa página também. Na seção 3, você utiliza a empresa Bergel como exemplo e, ok, dá para entender ali, ficou claro. E aí, na seção 4, você segue falando da empresa Bergel, mas não cita que ela é um exemplo. E aí, a gente já leu tanto que chegou num ponto assim que peraí, esse aplicativo é só dessa empresa? E não é, né? Então, eu acho que no início da seção 4, dá para deixar claro que está sendo usado como exemplo nessa sessão a empresa Bergel, né? Como profissional. Na página 37, você cita alguns serviços que ficaram para o futuro,
que é a parte de segurança, jogos e configuração de redes. O que são esses serviços? O que é a ideia desses serviços? Isso aí é mais porque eu tive que fazer um site. Eu não quis tirar essas 3 funcionalidades para deixar só as 3 funcionalidades. Isso é para trabalho futuro. Não sei se vai ter esse trabalho futuro. Não no meu TCC, não é o escopo, né? Claro. Mas, entendeu? Mas qual é a funcionalidade deles? Senão não tem por que estar ali. Explicar o que tu vai... O que é a ideia dele? Tipo, no item segurança é para fazer tal coisa. O item jogos é para ter tal coisa. Senão fica para o usuário, fica muito solto aquilo. Então é melhor tirar daí. Tira da figura, que é melhor. Exatamente. Tá, na página 38, você coloca a frase: na senha e confirmar senha é feita uma verificação em JavaScript, antes de enviar os dados de cadastro para confirmar no banco de dados. Aqui também ficou confuso para mim. Quando você diz que é feita uma verificação em JavaScript, eu imagino que tu está verificando os 2 campos, ver se estão iguais. É isso? Sim. Isso. Tá. Antes de enviar os dados de cadastro para confirmar no banco de dados. Aí, quando tu inclui isso... Antes de mandar a web service, né, para a web service, confirmação lá para o banco de dados, ali não é web service, porque é HTML ali, né? Mas ele manda, ele faz a verificação, é igual, então pode mandar para o banco de dados, entendeu? Para confirmar lá login e senha. Tá. Eu entendi, mas na frase tá estranho. Eu, como leitora, eu lendo só, me dá a impressão que tu tá confirmando alguma coisa no banco de dados. Tu tá buscando uma informação do banco de dados e verificando ali. E não é isso. Tu tá verificando os 2 campos e os campos são iguais. Para enviar para o banco. Né? Isso, Então, só dar uma relida nessa frase e ajustar ela depois. Aí eu coloquei algumas sugestões. Os teus códigos SQL seria interessante, ficaria um pouco mais organizado se eles estivessem num quadro, ao invés de estar como um texto, só com fonte diferente. Aí também, depois verifica com o orientador, ver se isso é relevante, ver se é interessante. Eu prefiro ler o trabalho quando ele está assim, como leitora, né? Quando a gente está vendo um trabalho, acho que fica mais claro. Fazer um tipo de destaque para ele. Que tem a opção de quadro, né? Que é tipo uma figura, e aí fica ali separadinho. Acho que fica mais claro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante para comentar aqui. Tá. Aí o que eu tinha comentado em relação ao nome do aplicativo e também de outras coisas. Da mesma forma, lá na seção 4.5, página 48. Deixa eu só ir para a página para mim poder comentar. Aí em discussões. Aí você comenta algumas mudanças que houve necessidade de serem realizadas. E explica várias delas. Da mesma forma, eu, pessoalmente, eu não acho relevante explicar detalhadamente essas mudanças. Porque para o leitor, ele não sabe que tinha essa mudança antes. Ele não te acompanhou, né, lá no teu projeto e depois no teu desenvolvimento. Ele está vendo o teu trabalho final. Então, acho que tu pode até comentar alguma coisa. Olha, houve durante o processo, foi importante fazer isso, isso e isso, de forma breve, assim, sem entrar em detalhes. Sempre focando em quem está lendo o teu trabalho e como que ele vai conseguir compreender isso, né? Sim. E aí, nesse mesmo sentido, a tua tabela 2.6, que tu comenta ali na página 49, tu está comparando o teu trabalho, o teu aplicativo com os trabalhos relacionados. Só que naquele momento que tu está comparando, tu
tu utilizou a tua ideia do teu projeto, né? Que depois teve partes que não foram realizadas, né? Eu acho melhor lá tu já fazer a comparação com o teu sistema real, teu sistema que aconteceu. Na verdade, só teve um item que faltou, né? Que foi incluir na Play Store e desenvolver para iOS, acho que foi isso, né? É. Eu acho que dá uma verificada ali na tabela 2.6 e coloca o que de fato foi feito. Marca ali as opções para te comparar com os outros sistemas, o que teu trabalho, o que teu aplicativo, teu sistema faz e os outros o que eles fazem. Para daí, senão ali como leitor, eu tô lendo, eu olho, tá, esse aplicativo tem esse diferencial. Aí no meio do caminho, não, ele faltou tal coisa. Aí fica ruim na leitura, né? Olha, de sugestão, tem alguma coisa a mais em relação a texto? Depois eu passo para vocês. Mas de sugestões são essas. Não tenho é só contribuições mesmo, porque o trabalho, eu gostei muito do trabalho. Aposto que deu bastante trabalho, né? Imagino. Mas tá de parabéns. Essas são minhas sugestões. Nós não paramos na pandemia, não. Não. Agradeço, Vanessa, pelos comentários. Então, vou passar a palavra agora então, para o Rodolfo Fareto, na sala banca interna. Boa noite, Rodolfo. Olá, boa noite. Obrigado, Afonso e Guilherme, pelo convite, né, para a banca. Parabéns, Afonso, pelo teu trabalho. Eu tenho que dizer que é uma satisfação para mim poder estar avaliando esse teu trabalho, né, ver que está chegando no final do curso, ainda mais por eu ter feito parte da banca do teu projeto, né, então eu consegui acompanhar a evolução do teu trabalho, né, o desenvolvimento dele de lá para cá. Eu vou comentar algumas coisas, fazer algumas perguntas, muitas delas a Vanessa comentou, então eu vou reiterar alguma coisinha só. Eu vou mandar para vocês depois umas anotações aqui no manuscrito também, encaminho para o teu orientador, depois vocês conversam o que vocês acham sobre isso, tá bem? Então, de antemão, parabéns pelo trabalho, tá? As coisas que eu falar aqui nada desmerecem, fica tranquilo. Então, eu tenho uma coisa para começar. Esse trabalho, esse aplicativo, tu pretende implementar ele, utilizar ele na prática? No início, até tive ideia disso aí. Não sei se vai acontecer ou não. Mas, por enquanto, eu estava mais interessado concluir ele e concluir bem. Isso é interessante. Não é interessante a gente entrar num projeto e ficar meia boca. O importante, ele tem que estar certo? Funcionando? Tá, nesse sentido, tá? Digamos que tu resolva implementar ele. O quanto tu diria que ele está concluído, pronto para ser utilizado na prática? O que falta, assim? Comenta um pouquinho sobre isso, por favor. Para colocar ele na prática, eu teria que disponibilizar o banco de dados nas nuvens, né? Porque não teria sentido, eu teria que ter meu banco de dados sempre ligado aqui, né? Ele está na minha máquina. E daí nós teremos que colocar a disponibilidade dos aplicativos na Play Store, né? Nas lojas, certo. Em termos de funcionalidades, assim, tu acha que tá tranquilo. Tudo que tu queria que tivesse, ok. Tá funcional. Talvez teria que, assim, as funcionalidades em termos, assim, ali nos gráficos, né? Que ainda é uma coisa nova, né? E diferente para fazer. Nós usamos Canvas para fazer os gráficos no portal web, mas no aplicativo, no Android, é diferente. Aí tu não consegue botar na linha do X ou do Y valores string, né, um nome, tem que colocar um número ali. Então, o mês de janeiro é número 1, então aí é diferente, então é outra biblioteca para usar também.
Perfeito, tem uns ajustes, e claro, isso sempre tem, né, para poder fazer a implementação, e claro que na prática é outra história, né, depende de muito serviço rodando e funcionalidades. Mas tranquilo, de maneira geral, dá para ver que tu conseguiu fazer o trabalho, tá, concluir ele, as funcionalidades que tu se propôs a fazer no teu projeto e as sugestões que a gente deu lá na tabanca do projeto, dá para ver que tu implementou muitas delas. Eu tenho algumas dúvidas com relação a algumas afirmações do texto, eu vou perguntar para tu esclarecer um pouquinho, tá? Por exemplo, aqui na tua introdução, tá? No final da tua introdução, tu fala que o aplicativo nesse trabalho vai funcionar da seguinte maneira. Ele busca o objetivo de inovar... acessando o aplicativo no celular, o usuário pode escolher o profissional automotivo mais próximo que está cadastrado no sistema, mesmo que esse profissional não utilize a aplicação. O que tu quer dizer com isso? Que ele não está online no momento, ou que ele não fez o cadastro e alguém, de alguma maneira, colocou o serviço dele lá? Nossa primeira ideia era... Eu acho que isso aí passou batido. Nossa primeira ideia era colocar, talvez, vários profissionais, independente se ele está cadastrado ou não. Mas aí depois buscou-se a ideia de ter um cadastro, para ser mais confiável, né? Então, até porque eles vão procurar pelo aplicativo, aqueles que estão cadastrados, eu acho que é melhor, né? Então, de repente, isso aí passou meio batido, esse texto aí não ficou legal. Certo. De repente, vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Nesse parágrafo da introdução, só para ver realmente como é que fica essa questão, tá? Tá. Com relação ao texto, tem muitas anotações aqui, tá? Vou ressaltar algumas coisas. As figuras, tá? Sempre que nem a professora Vanessa comentou, várias delas são prints de telas ou telas de aplicativos, tá? Nesse caso, não se deve colocar autoria própria, porque realmente não foi algo que tu elaborou, né? Que tu fez. Então, referencia ele, coloca, enfim, coloca uma nota de rodapé, coloca o nome do aplicativo ali, o nome do site, coloca uma nota de rodapé dizendo de onde tu extraiu, como se fosse fazer uma referência a um site ou algo do tipo, tá? Então, é isso também. Seguindo aqui, deixa eu ver. A questão de vírgula, dá uma olhada também, tem alguns parágrafos que estão, parágrafo todo, 6, 7, sem uma vírgula, sem um ponto, então acaba ficando difícil a leitura nesses casos, tá? Mas, de maneira geral, o texto está bem estruturado e está bem escrito, não tem muitos erros assim, fica tranquilo. Na tua tabela, onde tu faz a comparação dos trabalhos relacionados, tu ainda utiliza o EMEC ali, tá? Então, presta um pouco de atenção nessa nomenclatura, deixa tudo com padrão, põe E alto, né? Que é o nome que tu escolheu. Foi através do teu comentário que eu acabei modificando. EMEC, a primeira coisa que eu penso, o que o Ministério da Educação está fazendo? Está escrito ali, ali, eu coloquei no relatório, lembra disso? Lembro. Como o teu texto acaba sendo um produto final, que é o que vai ficar, tá, na biblioteca, que todo mundo vai ler, então tem que dar uma atenção a ele nesse sentido. Pensa que a pessoa não conhece o trabalho e está vendo o teu trabalho pela primeira vez. Então, esses são importantes, tá? Eu vou fazer alguns comentários da tua figura de banco de dados, né? Eu, como professor de banco de dados, não posso deixar de comentar alguma coisa sobre o teu ER. Eu imagino. Uma dica, tá? Tu pode exportar o teu diagrama como uma figura, tá? Lá no MySQL Workbench. Aí tu não tem essas marcações de tabela selecionada, não tem esse quadriculado no fundo, tá? Tu consegue exportar como PDF ou PNG. Isso também faz com que a resolução dela fique mais nítida, tá? Fica melhor, fica uma resolução maior na hora de ler aqui. Se eu dar um zoom nela, como eu li pelo meu tablet, eu mal consigo ler o que está escrito, tá? Provavelmente deve ter feito um print da tela ou algo do tipo. Então, por exemplo, exportar para facilitar a vida do leitor. Ainda sobre o diagrama R, tá? Por exemplo, ali na tabela avaliações, tem 3 campos que são obrigatórios aqui só. O ID da avaliação, o ID do usuário e o ID do estabelecimento. Nenhum dos outros campos são obrigatórios, tá? Isso implica, na prática, em tu ter uma avaliação sem avaliação, se é que tu me entende, tá? O mesmo ocorre lá para a tabela estabelecimento, por exemplo. Todos os campos, exceto a chave primária, são opcionais. Então, de repente, esses tomam cuidado de colocar o que realmente for obrigatório como obrigatório, que na prática está permitido cadastrar um estabelecimento sem nenhum dado aqui, além da chave, tá? Isso pode causar problemas depois. Então, dá uma olhadinha nessas questões, tá? Não sei como é que tu implementou isso depois lá na tua aplicação, mas, de repente, perde um tempinho olhando aqui, tá?
E, claro, também sempre que tu coloca essas figuras, né, assim como o diagrama R, o diagrama de classes, procura comentar alguma coisa sobre eles, tá? Ou pode ser até brevemente, aqui só colocou a imagem, falou para que ele serve, mas não comentou muito sobre ele, tá? Sobre o porquê que tu fez assim, porquê que não fez assado, e coisas desse tipo. Observa que nas tuas figuras, tá? A maioria delas ainda está com EMAC lá no o nome do aplicativo, então, de repente, altera elas, atualiza elas também para ficar um padrão no teu texto como um todo, tá? Bom, tu fala aqui, lá tu fala nas tecnologias utilizadas, que tu se baseou no Bootstrap, tá? Tu fala alguma coisa do tipo, foi baseado no Bootstrap ou coisa desse sentido. Por que não utilizar diretamente o Bootstrap? Eu vi que tu utilizou no teu portal, na tela inicial, ele está, enfim, faz uso do Bootstrap, faz algumas células de cadastro, algumas coisas assim, faz, tá? Foi uma decisão tua, ou teve algum motivo, ou se não, eu sugiro colocar o Bootstrap e deixar tudo padronizado, tá? As telas seguindo um padrão. Seguindo aqui na tela do cadastro, login e cadastro, explica, faz uma verificação para ver se a senha é mais, etc. Tal. Faz alguma validação do cadastro, quando a pessoa está fazendo um cadastro, por exemplo, verificação de e-mail, coisa um mecanismo para segurança nesse sentido, ou depois só quando comenta ali inventar fazer isso. Por exemplo, quando eu estou me cadastrando, tá? O que acontece se eu cadastrar com uma se esse usuário forma de validade tá? Depois? Tu tá cortando só para a rede dele só para mim ou para tu, Afonso? Não, eu não estou escutando direito aqui também, ele está cortando, tá... Desculpa interromper. Deixa eu tentar mudar minha rede aqui, vocês estão me ouvindo? Meio cortado. Ainda cortando, Rodolfo. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou trocar de rede, talvez caia, mas eu já retorno, tá? Tranquilo. Tá tranquilo. Feito. Vocês me ouvem melhor agora? Sim. Joia, eu estava comentando aqui, Afonso, sobre a parte do cadastro, tá? Chegou a implementar alguma validação do cadastro? Por exemplo, ele verifica que já está cadastrado ou não, ou coisas desse tipo, ou não? Chegou a implementar alguma coisa nesse sentido? Nós fizemos um nível de acesso interno, onde o administrador pode colocar ali o nível de acesso que ele tem possibilidade daí de acessar ou não determinados locais, né? E tem o nível de acesso para administrador, para profissional e para usuário. Eu pergunto, por exemplo, assim, ó, sendo prático, se eu, Rodolfo, me cadastrar na tua aplicação, tá? Acessei ali o aplicativo, fiz meu cadastro. Usei meu e-mail lá, rodolfo, @, Aí, tá. No dia seguinte, eu volto e me cadastro novamente, com o meu mesmo e-mail. Chegou a fazer uma validação para ver se a pessoa já está cadastrada ou não? Não, o e-mail é único. Tá bem, entendi. Essa sugestão que a professora Vanessa te deu com relação a teus códigos, eu também acho interessante separar num bloco, tá? Deixar ele separado do teu texto. O próprio LaTeX tem alguns pacotes que te permitem colocar o código e referenciar ele como se fosse uma figura, uma tabela ou um quadro, tá? Então é bem tranquilo de fazer. Eu sugiro deixar ele separado, que fica mais legível, tá bem? Aqui, onde tu calcula a tua média das avaliações e tal, se tu puder dar uma olhadinha na página 40, tu usa o AVG, lá mais tá? E dentro da AVG tu faz uma soma, tá? Com todos os teus valores, depois divide por 5. Tu pode comentar para mim um pouquinho do porquê que tu fez dessa forma, se tem que ser assim, se é isso mesmo? Tá na página 40, bem dela. Tu usa um AVG calcular a tua média.
Bem Aí, em cima. ó, segundo parágrafo. Segundo, O segundo tipo de consulta, aí tem ali, ó, AVG. Aí dentro do soma, depois divide por 5, né? Sim. Comenta um pouquinho sobre isso mesmo. É que cada score desses aqui, cada item desses aqui, a qualidade, pontualidade, atendimento, cada item deles, eles têm avaliação de 1 até 5, né, nas estrelas. Ok? Sim. E aí, tu somar todas elas, 5 vezes 5 daria 25. E a média tem que dividir por 5 daí. Perfeito. Só verifica se a função AVG aqui, a Average de MySQL, ele já não faz isso, porque a função dela é realmente calcular uma média de um conjunto de valores, tá? Então, daqui a pouco está fazendo um trabalho extra aqui, tá? Dá uma olhadinha nisso, talvez. Seguindo aqui, em algumas figuras também ao longo do teu texto, eu imagino que seja na hora de fazer um print, enfim, elas ficaram com a marcação lá de palavra incorreta do Word, por exemplo, lá quando fala, por exemplo, a figura 4.12, né, tem lá a marquinha embaixo da palavra Maps, WhatsApp, de palavras em Word, tá? Daqui a pouco tu pode utilizar no próprio LaTeX essa função do subfigura, tá? Que tu vai te ajudar um pouquinho a resolver esses problemas. Ou na hora que tu fez o teu print lá da tela, procura evitar quando tem marcação, tá? Para fazer a cópia da figura. Só para ficar mais legível o trabalho também. Marcação, qual é a figura que tu disse que tinha marcação? A 4.12, por exemplo, tá? Tem um sublinhadinho lá no Word. 12, eu estava procurando. Mas esses são detalhes, tá? É mais para ter o final, para ficar com entrega depois. Uma outra questão, sempre que tu coloca uma palavra entre aspas, procura dar um espaço depois, tá? Senão fica colada junto com a outra palavra. Então, dá uma olhada em todas as tuas palavras entre aspas. Eu até tentei colocar aqui em algumas coisas, mas o Overleaf, ele chega e ajunta tudo. Eu não sei... Pode ser alguma confusão. Tem algumas situações aqui, eu tenho aqui depois de aspas, tem uma situação aqui que eu deixei espaço, mas ele não colocou espaço. Mas é um detalhezinho. Sim, detalhes para a entrega final depois, fica tranquilo. Bom, no geral, muitas coisas a professora Vanessa já comentou, tá? Eu só quis mostrar alguns detalhes aqui. Parabéns pelo trabalho, estou bem feliz em ter chegando aqui, tá, nesse momento. É uma satisfação ver todo o teu andamento assim, durante esse período, né, no IFE. Poder ter sido teu professor também em algumas disciplinas e acompanhar e ver o teu trabalho, tá? Tu conseguiu cumprir todos os requisitos que precisava, assim, para o desenvolvimento dele, te parabenizo por isso. E do mais, estou bem satisfeito, tá? Parabéns para ti, para o teu orientador. E agora, o que tu vai fazer da vida? Descansar? Não, mas tá bom, eu como vovô da equipe aí, estou muito satisfeito também, já consegui uma vitória muito grande. Parabéns, é um orgulho para a gente ter alunos esforçados assim que nem você, Afonso. É isso, depois eu mando o texto para o teu orientador, aí vocês escutam aqui as sugestões, tá bem? Parabéns pelo trabalho. Tá, muito obrigado. Obrigado, Rodolfo, pelas considerações. Elas vão ser muito úteis para a versão final do trabalho. Agora, nós, membros da banca, a gente vai entrar em uma chamada separada, ok? A gente vai sair dessa, e depois de discutir sobre a avaliação, a gente retorna. Enquanto a gente não retornar, as pessoas que estão aqui dentro podem fazer perguntas para o Afonso sobre o trabalho, conversar com vocês. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Agora vou tá parar ligado a gravação enquanto isso, tá? Agora vamos ligar os microfones tudo. Fazer festa.